Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 10, parte B. Em busca da iluminação interior. Processo de autoiluminação. Toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz a inteligência, orientando-a no sentido da grande vertical da evolução. Uma das maneiras mais vigorosas para expressar-se encontra-se nesse amor em forma de compaixão, que está presente na origem da própria vida, demonstrando que, ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, solidariedade, misericórdia, companheirismo, caridade, apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. É através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras e metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. A busca da autoiluminação pode assemelhar-se ao esforço exercido durante a contemplação das águas de um rio, que fluem contínuas na direção do mar ou do oceano onde se mesclam. Absorta na observação da corrente, a mente consciente perde-se num esvaziar de pensamentos para acalmar-se, transmitindo paz. O encontro das diferentes águas sempre se dá através de um choque. O mesmo ocorre no momento da autoiluminação, que pode ser afligente, dolorosa no começo. Saulo às portas de Damasco, em pleno deserto, visitado por Jesus. Ou suave e doce, o príncipe Siddhartha à sombra da árvore Bodhi, a figueira. O indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo da evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão, dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. A biologia demonstra essa harmonia que vige em todas as formas vivas, quando, por exemplo, as individualidades, células, órgãos, sucumbem a benefício do conjunto que formam, eliminando os interesses de cada uma, cada qual falece para que o organismo continue vivo, até o momento em que a energia vital mantenedora da totalidade se extingue e advém a morte global. Também, os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. Quando esse pensamento inunda todo o ser, é concretizada a realidade que parte sempre da mente, a usina geradora das forças da vida, facultando a perfeita conexão com o corpo. Na complexidade dos raciocínios e pensamentos, em média 50.000 por dia em cada pessoa comum, na grande maioria deprimentes, recalcitrantes, angustiantes, desencadeadores de ansiedade e de mal-estar, é compreensível que se instalem distúrbios de conduta da emoção orgânicos. A educação pelo equilíbrio é saudável direcionamento deles, produz uma redução expressiva na variedade, contribuindo para a qualidade selecionada, que ensejará, no momento oportuno, a iluminação, a ausência de interrogações perturbadoras, de culpas portadoras de aflições, de conflitos construídos pela insegurança e pelo medo.
Deve nortear essa busca o sentimento de solidariedade e de compaixão. Jamais o interesse escuso de natureza egoísta, qual seja alcançar a paz interior a fim de ver-se livre de problemas e de sofrimentos, fugindo ao dever de compartilhar as dores gerais e de trabalhá-las de maneira que cedam lugar ao bem-estar de todos. Enquanto vicejam as infelizes imagens egóicas no ser, não haverá libertação das mazelas e das escamas que impedem a iluminação interior. Merece recordar-se que Saulo, após o encontro com Jesus, experimentou peculiar cegueira, que somente desapareceu quando, venerando Ananias, aquele a quem ele ia aprisionar em Damasco para conduzi-los a ferros a Jerusalém, foi visitá-lo na hospedaria por solicitação do mestre Nazareno e, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados, devolveu-lhe a visão, retirando as escamas que os cobriam. Tal ocorreu porque Ananias era iluminado. Havia predominância da compaixão nos seus sentimentos, porquanto, na condição de vítima potencial, socorreu o seu virtual algoz, significando a libertação das máculas adquiridas durante a longa viagem antropológica, por meio dos fenômenos das sucessivas reencarnações e das fixações dos instintos no processo de aquisição da inteligência, nessa fase que intermedia o logro da intuição. Iluminar-se é alcançar por antecipado esse estado de paz, no qual se transita mais com o psiquismo do que com o organismo fisiológico. Indispensável que os ideais de enobrecimento sobreponham-se aos interesses imediatos, de forma que as monoaminas responsáveis pelo bem-estar, pela harmonia, sejam produzidas através dos estímulos mentais nos neurônios responsáveis. Através desse mecanismo acontecem mudanças cerebrais significativas, umas lentas e outras mais rápidas, pelo acionar das regiões frontal e posterior do cérebro, produzindo a irrupção dos sentimentos de paz, de alegria, de satisfação interior, numa transformação de conduta para melhor. Esses sentimentos estão vinculados àqueles de natureza religiosa, que conseguem disparar essas reações mediante a captação de símbolos e imagens, visuais ou sonoras, como as melodias litúrgicas, o crepitar da chama de velas, o odor do incenso e da mirra, o som do sino, que levam à meditação em torno das suas origens. Nos casos mais lentos, o processo de excitação mental se dá mediante a diminuição das atividades da área cerebral de orientação que, intermediada pelo tálamo, comunica-se com o sistema límbico através do hipocampo, da amígdala e do hipotálamo. Nesse aspecto, a herança genética desempenha papel fundamental, especialmente no que diz respeito ao gene de Deus, propiciador da espiritualidade inata no indivíduo, responsável pelo seu nível de emoção transcendental. Assim considerando, a autotranscendência é um sinal dessa hereditariedade que se faz responsável pela ocorrência. É compreensível que haja fatores de natureza fisiológica, a fim de que se expressem os fenômenos na organização física do indivíduo, propiciando-lhe as sensações e emoções compatíveis às respostas mentais. Novamente, o aspecto da compaixão adquire significado, enquanto a busca da natureza e das suas várias expressões como fases da evolução da vida deve ser considerada como essencial a fim de alcançar o sentimento de humanidade. Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais
que constituem a ordem universal, particularmente no planeta-mãe, que é a Terra. Esse sentimento vem do interior do indivíduo, qual uma semente adormecida que, diante dos fatores mesológicos e específicos, desabrocha rica de força, alcançando a finalidade para a qual se encontra destinada. Assim sendo, o germe da espiritualidade deve encontrar-se no imo do ser, e somente é possível porque originado em um gene específico, qual ocorre com aquele que foi denominado como o de Deus. Conquista da iluminação interior. A iluminação interior, porque dilui toda sombra de ignorância no imo do espírito, trabalha pela vitória sobre o medo em todas as suas expressões, da morte, da vida, do insucesso, das doenças, do erro, da velhice, da miséria, ocorrendo ora de chofre, ora lentamente. Degrau a degrau, ascende-se ao patamar da plenitude, ou quando se está preparado emocionalmente em etapas anteriores, o salto se dá como se ocorresse a ação da catapulta, de um relâmpago, anulando tudo de uma vez e permanecendo-se como claridade inconfundível. Não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental adrede estabelecida, mas de um jorro interno, como de uma explosão, ou como efeito de uma projeção externa, procedente do mundo transcendental, instalando-se no íntimo do ser e fluindo para fora sem cessar. Transforma-se de imediato o aspecto do indivíduo que se faz sereno, de olhar manso e brilhante, de voz dúlcida, sem fingimento, cuja vibração enternece e impregna quantos a escutam. A harmonia toma-lhe conta do comportamento, e todo ele é um archote que arde sem crepitar, sem oscilar, mantendo a mesma luminosidade. Fisiologicamente, como resultado da emoção profunda, as glândulas suprarrenais descarregam cortisol na corrente sanguínea, com efeito calmante e não somente depressor. Nesse fenômeno transformador, experimenta-se a sensação do despertar de um letargo ou de um pesadelo afligente, com a consequente sensação de estar-se consciente do próprio si, em decorrência da presença da adrenalina, também secretada pelas suprarrenais. Os desafios existenciais prosseguem, mas não se tornam perturbadores, porque a autoconsciência conduz à autotranscendência, eliminando os distúrbios da ansiedade e da insegurança, da aflição psicológica e dos conflitos inquietadores. Não se trata de uma serenidade semelhante à das águas paradas, pantanosas, que ocultam decomposição orgânica ou lodo perigoso, mas da harmonia interna que se movimenta no tumulto sem sofrer qualquer transtorno. Igualmente, não induza uma atitude sempre passiva, indiferente às ocorrências do mundo, aos desafios terrestres e aos conflitos humanos. Face dinâmica, atuante, contribuindo em favor das transformações sociais, culturais, econômicas, morais. Pensa-se equivocadamente que o iluminado distancia-se do mundo de tal forma que nada mais lhe interessa. Em realidade, a conscientização é vertical no rumo divino, não somente horizontal, em direção ao convencional, ao imediato. Com o entendimento da realidade profunda e do significado psicológico legítimo em torno do existir, instala-se na mente e no sentimento a eleição pelo essencial, que recebe preferência, sem desprezo pelos complementares, os secundários, que são as realizações exteriores.
O Buda, autoconsciente, movimentou-se na direção das massas desorientadas, a fim de ensinar-lhes o caminho do meio, o roteiro de segurança para a felicidade, que não se encontra nas coisas pelas quais se luta com sofreguidão, mas sim na harmonização interna que pode administrar todas as demais ambições. Francisco de Assis, após ser impregnado pelo Cristo, renunciou a tudo que eram posses transitórias para cuidar somente de uma coisa, o amor, e arrebanhou na sua dinâmica de entrega total incontáveis criaturas que o seguiram, enquanto ele, por sua vez, acompanhava Jesus. Gandhi, na sua autotranscendência, ofereceu-se como exemplo vivo do amor e da solidariedade, conduzindo milhões de vidas à compreensão de que a violência somente produz agressividade e rebelião, e que por meio da não-violência é possível libertar-se a criatura das suas paixões e das imposições dos outros. Albert Schweitzer, iluminado, fez do socorro médico e espiritual aos infelizes da então África Equatorial Francesa e de todo o mundo o recurso mais importante para a felicidade pessoal e coletiva. A iluminação interior não se restringe apenas aos aspectos da fé religiosa, mas também aos ideais de humanidade, de benemerência, de arte, de ciência, de pensamento. Pasteur não cessava de investigar a causa da raiva. Jenner, a da febre aftosa. Smervlis, a da asepsia. Oswald Cruz, a da malária. Por sua vez, Handel mergulhou nas harmonias celestes para expressá-las no Messias. Johann Sebastian Bach agoniou-se até captar Jesus, a alegria dos homens. Beethoven, embora a surdez absoluta, debateu-se nos pélagos internos e traduziu a majestade da vida em a 9ª Sinfonia, a coral. Schiller, Goethe, Walt Whitman, da mesma forma, porém, antes deles, Virgílio, Dante, na sua transhumanização, também expressaram diferentes graus de iluminação interior. Michelangelo atingiu a plenitude da beleza ao materializar a criação na Capela Sistina e no Moisés. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Jesus, por isso que é necessário autodescobrimento, a fim de o encontrar, porque todos somos seres espirituais e não as formas que necessitamos para evoluir através das experiências carnais. Inevitavelmente, todos temos de olhar-nos interiormente, de despertarmos para a realidade interna e procurarmos nas fontes do sentimento os melhores e mais eficientes recursos, a fim de libertarmos-nos das injunções penosas do ego, necessárias por um período escravizadoras mais tarde. Com essa compreensão profunda, o ser mesmo adulto torna-se inocente, em estado de infância, de pureza, de não perturbação, não malícia. Confirmando-o, Jesus pediu que deixassem ir as crianças ter com ele, porque delas é o reino dos céus, demonstrando que a simplicidade da emoção e a autoconfiança que todas possuem deve retornar ao ser adulto quando se desembarace dos atávios angustiosos e dos prejuízos morais que o detêm aprisionado nos vícios e nas paixões doentias. Quando ocorre a iluminação, surge um sentimento de amor e de reconhecimento pela vida, por todos os seres que o anteciparam, por todos quantos trabalham pela modificação das estruturas do mundo, tornando-o melhor, mas não se detém apenas nessa compreensão. Também alarga o amor em direção ao futuro, às sociedades que virão, aos construtores do bem e da fraternidade.
Rompe-se a máscara que oculta o que se é, impondo a aparência que não corresponde aos valores morais internos, mas que deve impressionar, ensejando a autorrealização pessoal. Buscando a iluminação interior, cada qual observa a melhor maneira de conduzir-se e entregar-se à ação operosa e triunfante da verdade, adormecida no imo e necessitada de expandir-se. Iluminado, já não existe no ser o ego separado do self, mas uma perfeita integração de ambos num processo de cristificação infinita. Temas para reflexão. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec Alain, O Livro dos Espíritos. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 3 a 5.